Conversamos com 3 representantes de Itália, l'Italia che ci lega, a Itália que nos liga, uma das 4 chapas que concorrem às eleições do Comites, o Comitato degli Italiani all'Estero de São Paulo. Eles são Maurício Chiosini, que encabeça a chapa, Alessandro Nulli e Andrea Patia. Patia é coordenador do Comites da Lega para o Brasil. Nulli me foi apresentado como um ativista da Lega para o Comites de São Paulo. Ambos se encontram no momento, respectivamente, em Verona e em Rieti, na Itália, enquanto o candidato Chiosini está aqui no Brasil, em São Paulo. Eu abro com o candidato Maurício, que está em Limeira, perguntando qual é a visão dele sobre a comunidade italiana de São Paulo hoje. Boa tarde a todos, né? Sou o Maurício aqui de Limeira, interior de São Paulo. A nossa visão hoje da nossa comunidade italiana é um isolamento muito grande, principalmente aqui para o interior paulista, não só em Limeira, mas todas as cidades do interior. Limeira, Americana, Rio Claro, Campinas, a grande região aqui, a gente se vê muito isolado quanto à participação. E é uma comunidade muito grossa, é uma comunidade muito grande, porque os italianos vieram para trabalhar aqui nas lavouras de café das nossas cidades, e aqui seus familiares permaneceram, e já estamos hoje na 4ª, 5ª, 6ª geração. É uma comunidade bastante grande, e, como estou dizendo, nós se sentimos um pouco exclusos da comunidade, e a gente precisa, como um todo, participar disso ativamente, como o Estado de São Paulo, tanto na capital paulistana, quanto no interior. E a nossa força é bastante grande, porque está estimado aí em 20% a 30% da população italiana, né, aqueles descendentes com cidadania reconhecida ou não, porque todos somos italianos do nascimento. Então, no meu ponto de vista, é uma grande comunidade e que hoje tem uma participação muito pequena ativamente na comunidade, por não ter acesso, por não ter conhecimento, pelas coisas acontecerem mais na capital do que no interior, né? Ou mesmo na capital acontece e não tem acesso para todo mundo. Então, o nosso ponto de vista é inclusão da comunidade italiana, inclusão da grossa comunidade italiana que somos, que é a maior comunidade imigratória de qualquer outra nação, é a italiana, com toda certeza. Esse é o meu ponto de vista. Do Patia e do Nulli, eu gostaria de saber quais foram os motivos que levaram a competir pelo Comites. E por que apenas em São Paulo uma chapa da Lega? Bom dia, Perón, bom dia. Então, como estava falando o nosso candidato presidente, Maurício Chiosini, nós precisamos de mais inclusão da gente, do interior, de toda a gente. Assim que queremos participar por quê? Primeira coisa, nos últimos 10 anos, 15 anos, o Comites de São Paulo, que é o maior. Se você me pergunta por que São Paulo, eu posso responder porque São Paulo é o Comites onde a comunidade italiana é a mais numerosa, primeira coisa. E assim precisamos a Lega, o Comites da Lega, o nosso partido é muito jovem, é a primeira vez que vamos concorrer. E assim, depois grande pensiero, noi abbiamo precisato di concorrere unicamente in San Paolo. San Paolo mi ritengo che è una muta di direzione, perché stiamo olhando che San Paolo, Comites, non sta lavorando realmente per i italiani residenti. Os italiani residenti tutti che lamentano problemi con cidadania, problemi di progetti di desenvolvimento, falta comunicação,
a nossa comunidade no interior, falta de informação realmente útil a uma comunidade. Olha, a comunidade de São Paulo, eu falo de São Paulo como residente, agora é aproximadamente 200.000 pessoas. Todas essas pessoas precisam de ser ajudadas, precisam de ser informadas, precisam de ser tuteladas, sobretudo o assunto, todo quello che precisa un cittadino. Noi come Lega stiamo cominciando agora, siamo abbastanza giovani, io non parlo delle ultime elezioni onde partecipavo alla Lega come partito, ma proprio come la prima vez. E per prima vez nós abbiamo dedicato tutta la nostra forza a concorrer em São Paulo que é o maior. Depois, a gente sabe que nós somos contra os soli, contra os cultores. O nosso secretário, Matteo Salvini, mais vezes falou que a lei é isso, não precisa de ser mudada, que precisa de qualquer coisa para agilizar o reconhecimento da cidadania, mas não precisa de ser mudada, limite generacional não precisa. Por quê? Porque nós siamo Itália, questa è la nostra cultura, noi precisamos do nostro descendente. Per noi, per la Lega, o descendenti di italiani, também noi italiani, è molto importante però, perché noi precisamos realmente da nostra cultura, la nostra identità, e per isso che vamos a concorrere, per tutelare os italianos e descendenti, nada mais. O Nuri gostaria de complementar? Sim, só para completar, por enquanto, obrigado por o convite. E nós decidimos de criar essa chapa exatamente por os motivos que já o Maurício e o Andrea falaram, porque precisamos de dar mais informações para os italianos que estão morando no exterior para ajudar, porque infelizmente os consulados estão com muitos problemas de agendamento, de passaporte, de serviços, e naturalmente, o Comites pode ajudar também, cuidar do relacionamento entre os consulados e os italianos que estão morando no exterior, criando muitos serviços, criando muitas oportunidades de conhecimento das leis, de tudo que pertence à cidadania italiana. Então, eu acho que é fundamental fazer um bom serviço. O Comites é muito importante no território. Então, por isso, precisamos de pessoas que, de verdade, vão cuidar de tudo que de todas que são as necessidades dos italianos que estão morando no exterior. E São Paulo, para nós, foi a escolha melhor, porque São Paulo é uma cidade muito importante, é a cidade que tem mais inscritos no consulado como italianos. Então, que é no Brasil, pela primeira vez da Lega, não tinha escolha melhor que fazer no lugar melhor, no lugar que mais tem italianos inscritos. De certa forma, já falaram sobre isso, mas eu gostaria de perguntar mais incisivamente ao cabeça de chapa. Qual é a visão que a chapa, ou você pessoalmente tem, da nossa representação nos órgãos institucionais italianos, do CGIE, do Comites e também do Parlamento? Há muita reclamação de omissões, de falta de comunicação. Como é que você vê essa nossa realidade? Hoje eu vejo uma realidade de um afastamento. A gente não tem uma informação, a gente não tem um coligamento com eles para poder unir forças e chegar no que a comunidade italiana precisa. Eu não vejo essa união, eu não vejo esse compartilhamento de informação, essa conversa que precisaria ter com estes órgãos, junto com nós do outro lado, como comunidade, como cidadão italiano, independente se tem ou não a cidadania, os que têm precisa dos serviços consulares,
e os que não têm querem ter e precisam mais ainda do serviço para o reconhecimento da cidadania. Eu vejo um afastamento. Quem são essas pessoas? O que estão fazendo? Como chegar até eles? A gente não tem esse acesso. A gente deveria ter. É isso que eu vejo. Você fala isso também do próprio parlamentar que o Brasil colocou no parlamento italiano também? A omissão se estende a ele também? Olha, quanto ao parlamentar, eu não tenho um conhecimento assim a fundo desse trabalho que ele está fazendo, né? Acho importante a presença dele, que nós que elegemos, né? É importante a presença dele no parlamento, e eu não tenho assim, particularmente, eu não tenho conhecimento pleno do que está desempenhando, mas acho bastante importante ele estar lá para poder passar isso para a gente. Talvez uma comunicação melhorada para poder ter essas informações. Tante che, come ha detto prima, perché falta comunicazione? Perché proprio il lavoro do Comites è raro, do attuale Comites, che sto da 20 anni, essendo un Comites un'istituzione molto importante, è o Comites che precisa di divulgare tutta l'informazione, non è o parlamentare sosigno, è o Comites che è istituzione italiana, come ci dice. Assieme se non è un buon lavoro, perché? Perché sono 20 anni di Comites, quello che Maurizio andrà a fare ora. O parlamentare sì, ma se o Comites non lavora esattamente come che trabalhar, a gente non riceve informazione di nada, non riceve nada. E immagina a gente no interior. Ok, teniamo internet, teniamo riviste, ma immagina a gente no interior se sabe qualche cosa dei progetti, sabe o dinheiro. Você sabe, però, io no, Maurizio no, ma você sabe come o Comites con il dinero che chega fa qualche cosa? Io, francamente, non so, nada. Che feste, so che o Comites fa molte feste nel circolo italiano. Tu devi essere no site web do Comites appaiono feste, ma realmente in pratica qualche cosa che è fatta per la comunità esiste? Sì, qualche festa. Esse é o projeto do Gomes, feste. Eu tinha uma pergunta aqui que, em função da resposta anterior, eu não tinha colocado, mas então eu vou colocar agora. A que servem os comitês? Se você quer abordar, existe um ponto bastante importante dos comitês. Até então, nós não sabíamos da existência, o que faz e o que estão fazendo, não chega até nós nunca. Portanto, a grande massa italiana não sabe nada porque não é divulgado, ou talvez porque não façam. Nós nem tínhamos conhecimento desse, o que é o comitês. Mattia, com você a bola. O Comitê nasceu para ajudar a comunidade italiana, para coletar toda a informação para a comunidade italiana, todo quello che la comunità italiana queria, e falar com a instituição principal, que era o consulado. Cada comites demora na circoscrição consulado. O comites, come io spero che un buon comites, quando trabalha, tutela o socio italiano residente no exterior, tutela na matéria de trabalho, tutela na matéria de divulgação da cultura italiana, tutela na matéria di divulgazione della lingua italiana, fa progetti. Io, francamente, sinceramente, in tutti questi anni dos comites, perché se você però pergunta a un cidadão cosa è o comites, toda unanimemente faleranno o comites. E che è o comites? Perché? Perché se o comites non divulga os projetos, se o comites non sta no centro da vita da comunità, o Comites è nada, ma è realmente importante se o Comites è governato da gente che sabe o che precisa di fare. O Comites che è realmente importante per la comunità. Agora, falamos do Comites agora. Se o Comites agora non deixa saber come sta trabalhando, non dà informazione sulla politica italiana, non dà informazione in materia di cittadania, non dà informazione in materia di tutela del lavoro, non dà informazione in materia di nada, facendo feste. E o Comites va a morire, perché a gente non sa, realmente a gente non sa qual è lo scopo del Comites. Lo Comites fu istituito molti anni atrás. Non è una cosa nuova, non è una novità.
come non è la novità del CGIE. Il CGIE è Consiglio Generale degli Italiani all'estero. È un'istituzione, outra istituição, mas do Comites. Importantissima, importantissima. Attuali consiglieri do Comites, io non so se stanno lavorando, se stanno facendo qualche cosa per la comunità, come Comites. E per isso che la Lega chegou, per dare una cortada, per dare una nuova vita a queste istituzioni, perché noi abbiamo realmente profissionali che possono lavorare e divulgare e aiutare e tutelare la comunità italiana do Stato di São Paulo e altro Stato che questi tem. Isso è in totale. O Comites è importantissimo, importante para o jovem. Dito isso, eu pergunto ao candidato quais são as prioridades da chapa e como ele pretende trabalhar, sabendo que no futuro, no Conselho, estarão integrantes de outra chapa. Olha, a gente precisa, o que a gente pensa é estar mais perto da comunidade, saber onde estão os italianos, o que eles precisam, fazer esse ligamento junto com os trabalhos do consulado, referente aos projetos sociais que podem ser feitos com a verba que vem da Itália. E eu penso dessa forma, de chegar próximo da nossa comunidade, ver o que de fato eles precisam e fazer conhecer para eles o que são os comités, para que serve, a importância disso, porque até então é desconhecido para muitas pessoas que nem têm esse conhecimento. A minha posição é estar próximo da comunidade e levar essa comunidade junto para onde ela tem que ser levada, junto ao consulado, o que é preciso, e junto com a Itália com as questões dos projetos. Seria o primeiro passo, é fazer conhecer o que é, quem pode. Ninguém tem essa informação completa, pelo menos aqui a gente não tem. Então a gente precisa passar isso, fazer conhecer e chegar com as outras pessoas das outras chapas, o entendimento que possa ter para o bem da comunidade. Tem que pensar sempre na comunidade. Você entende que o Comites tem a ver tanto com o passaporte quanto com a cidadania? Em outras palavras, explico melhor. Se os Comites representam não só os italianos já reconhecidos perante os consulados, mas aquela maioria, eu digo sempre, desprestigiada ou, eventualmente, até desinteressada, que até aqui não foi reconhecida formalmente como cidadãos italianos, porque tem consulado aí que diz que o Comites pode tratar de tudo, menos de cidadania. Como é que a chapa entende isso? A gente entende que a chapa deve tratar de tudo, principalmente da parte da cidadania. E hoje, um dos principais problemas é essa questão dessa lista de espera gigantesca, que já existe até, que foi proposto no passado, como todos sabem, pagamento de 300 euros para ter funcionários a contrato para trabalhar na Task Force ou outras frentes para agilizar essa fila. E nada ou pouco foi feito. A São Paulo chamou 2010, em fevereiro do ano passado, pandemia, etc., mas não chamou mais ninguém. Sabemos que tem 2007, 2008, 2009 e 2010 em andamento. Vão conseguir fazer? Vão chamar mais alguém? Enquanto isso, quem está na lista já está esperando 11 anos, considerando que essa parte não está totalmente feita. Então, claro que o Comites tem a ver com a cidadania italiana. Precisamos reconhecer a cidadania da nossa comunidade de forma ágil, não em 12 anos de espera numa lista e mais 2 anos para ser concluída. Isso é inaceitável. O prazo da cidadania, como conhecemos, é até 2 anos, mas não 12 anos de espera. Então, o Comites tem sim essa função, tem que criar meios para melhorar essa situação, principalmente porque é um direito do cidadão e ele está pagando por um direito. 300 euros, ele está pagando por um direito que não deveria ser cobrado, é um direito do cidadão. Ele tem que ter seu reconhecimento.
além de outras partes do consulado, como o setor de didática, importantíssimo para quem quer estudar lá fora. Não só daí os italianos, o consulado está no Brasil, ele tem que atender também essa parte, que ele até atende, mas melhorar esse atendimento para as pessoas que querem estudar lá fora. Fazer essa ponte, mandar o nosso descendente, o nosso italiano, falando italiano na Itália, não chegar lá e não saber o idioma, fazer frentes para promover isso. O Comes tem essa obrigação, principalmente cursos de língua, que é a primeira coisa, no meu entender, que a pessoa tem que ter o conhecimento mínimo para ela poder ir sozinha para a Itália, ela poder estudar, trabalhar, e se assim quiser, até a própria cidadania, mas a cidadania dos cidadãos teriam que ser feitas aqui no Brasil, porque as pessoas estão no Brasil, a comunidade está aqui no Brasil, e não esperar todo esse tempo. Então, na minha opinião, um dos principais pontos é a cidadania italiana. Você tocou talvez naquela que seja a ferida, o grande problema da comunidade italo-brasileira, que foi por diversas vezes, inclusive, perseguida por falar italiano, foi proibida falar italiano, tivemos o problema do Estado Novo, o problema da Segunda Guerra, a nossa realidade é um pouco diversa da maioria dos demais países. E, no entanto, estamos sendo penalizados. E eu vou dar uma alfinetada aqui. A Lega faz parte do governo, fez parte do governo e hoje, atualmente, voltou a fazer parte do governo. Vocês representam uma chapa partidária, que leva exatamente a mensagem do partido italiano. Por que nós estamos com este obstrucionismo consular sem que os nossos partidos se interessem por isso? Qual é o papel que você propõe para mudar essa situação, candidato? Essa pergunta acho que tem que ser direcionada mais para o Andrea, porque tem o conhecimento do partido, entendeu? Vamos lá, Andrea. Bom dia. Então, a Lega está ao governo, ma teniamo presente che o sottosegretario exterior, che foi membro do governo, no primeiro governo e no secondo governo Conte, era un senatore, Riccardo Merlo, che non fece assolutamente nada, mai, che sta sponsorizzando oltre Sciapa. Tanta pubblicità, tanta, sabe, però questa cosa è fantastica. La Lega sta facendo solo una cosa che è utile all'italiano, ma la cosa più importante. La Lega sta dicendo, ed è importante, sta prendendo la responsabilità, stando in un governo, che non è facile, perché quando un partito si prende la responsabilità di essere in un governo, non è facile. Sta dicendo, noi stiamo qui per proteggere i descendenti, per proteggere gli italiani. È contrario a una modifica, una troca di lei. Ok, a lei è un ius sanguinis. Noi stiamo qui per essere un'opposizione ao PG e ao Maio, che queriam trocar a lei in ius soli e ius cultori. Depois, a Lega sta al governo, esattamente, sì, ma no exterior ancora esiste no Ministero do Exterior un ministro do 5 Stelle, che você sabe da politica italiana però. E assim, na última eleição, foi o partido que era com mais votos. A Lega está no governo com um senso de responsabilidade para come responsabilità come è a palavra esatta, che qualche cosa non scegli para criar problema aos descendenti e aos italiani no exterior. Noi siamo o primo partito che dice no a muta da lei. Noi queremos rimanere con ius sanguinis. O ius sanguinis è la cultura, è la tradizione italiana. È per isso che stiamo al governo. Immaginate un governo di PD e di MAI. E un'ultima cosa, o Comites è una deriva SAO del Partito Democratico.
o Comites que está trabalhando atualmente, que Luia está terminando com a nova eleição, esperamos que de ganhar todos nós, todos os votos que esperamos que ganhar nós. O Comites que atualmente é uma derivação do Partido Democrático. Quando o nosso candidato falava de 300 euros, falava de a cidadania, o Comites precisa de ajuda todo. Come pode um Comites de derivação de esquerda do Partido Democrático ajudar a comunidade? Come pode? Criou problemi, 300 euros, fila de espera. Não é nada. Precisamos proprio de trocar toda essa coisa, da resetar todo. Trabalhar bem e será a nossa comunidade. Nule, por favor, você com a palavra. Ah, perdão, Alessandro, né? Eu penso que é fundamental que tenha um câmbio próprio de todo que é o conceito de tudo aquilo que foi feito até agora. Por quê? Porque na Itália, o que está acontecendo na Itália é uma coisa que não é uma coisa que nasceu agora. Os problemas que está tendo eu acho, nos últimos 10 anos, mais ou menos, que começaram os problemas. Por quê? Fila de espera no consulado mandou muitas pessoas tirar a cidadania, vir para a Itália para reconhecer os próprios direitos. Então, isso foi a primeira parte. Aí, depois, começaram os problemas aqui. E agora, o que está acontecendo na Itália nesse momento, o problema de reconhecimento da cidadania, problema de pessoas que têm que esperar também aqui muito tempo, acima do tempo que é da lei, como o cidadão que esperam na fila do consulado por 12 anos, tudo isso está acontecendo com um partido político. É inútil negar isso. É um partido político que nesse momento está no governo, que é o PD e 5 Estrelas, e eles estão dificultando o reconhecimento da cidadania. Então, se tiver pessoas no Comites, como em outras partes de partidos políticos que tem que fazer uma luta para o reconhecimento da cidadania, eu acho que com certeza não vão ser partidos que até agora estão mostrando que são contra, ou simplesmente que não querem esse tipo de reconhecimento, que é o Iure Sanguinis. Para nós e para a Lega é a coisa mais importante, porque é bom ter um olho na nossa origem, naquilo que foi a imigração italiana no exterior, porque a maioria dos italianos, eu falo também como italiano, cidadão italiano, aqui na Itália passa como se fala, uma história que quem que mora no Brasil, os italianos que moram no Brasil, não tem nenhum legame, não tem nenhuma conexão com a Itália. Mas para quem foi para o Brasil, quem conhece o Brasil, como eu conheço, sabe que isso não é verdade. Porque os italianos lá que moram, mesmo os descendentes, que ainda não reconheceram a própria cidadania, mas eles têm legame com a comida, a língua, muitas vezes, mesmo que seja um dialeto, tipo o vêneto, ou outros dialetos italianos antigos. Então, esse legame, essa conexão existe de verdade, mas ninguém sabe isso, nenhuma pessoa sabe aqui na Itália. Então, muitos falam, eles moram no Brasil lá, mas não sabem de nada do que acontece na Itália. E o Comites pode ser uma coisa fundamental próprio para divulgar, tanto de um lado como do outro, esse conhecimento. Porque é uma coisa muito importante que também os italianos conhecem como que é a vida dos italo-descendentes no Brasil. Que não é que eles não sabem de nada da Itália, que não conhecem nada da Itália. Eu conheci um monte de pessoas no Brasil que vivem como viviam os nossos italianos antigamente, tanto na comida, como na cultura, como no jeito de viver, em muitas coisas. Então, essa conexão existe hoje ainda. E é importante que um governo faça de tudo para manter essa conexão, porque é uma coisa fundamental na vida das pessoas. Nós não podemos
desconhecer a nossa origem. Isso eu acho uma coisa grave, fazer um passo desse. Então, eu acho que a Lega é um partido que, nesse momento, é fundamental para essa luta. E vai garantir uma luta nesse sentido, nesse tema. Eu gostaria de ouvir a opinião, vamos dizer, dos três, por um de cada vez, claro, sobre talvez um tema, antes das considerações finais, um tema final. Nós já tivemos a Task Force, já veio dinheiro específico para isso, nós já tivemos uma série de medidas que culminaram, inclusive, com essa taxa que vocês referiram diversas vezes, de 300 euros, para o reconhecimento da cidadania italiana. Isso vai resolver o problema. E ele continua sendo o nosso maior problema. No entanto, durante todo esse período, essas diversas fases, nós não tivemos, basicamente, participação ativa, política, essa voz política que os comitês representam, que representam a comunidade, discutindo esses temas, nem reclamando e nem agora fiscalizando para onde está indo, pelo menos aquela parte de 1/3 que deve retornar aos consulados. E, no entanto, surge uma nova obstrução baseada nessa questão da a grande naturalização brasileira, que eliminaria da pretensão da cidadania todos, ou quase todos, a grande maioria dos imigrantes, descendentes de imigrantes da parte mais sul do Brasil. Desta vez nós teremos também o silêncio dos comitês em cima disso, ou pelo menos da parte de vocês, teríamos uma garantia de que haveria uma luta em defesa daquilo que a própria Itália até agora reconheceu? Isso é importante, o Comitês fazer parte disso, né? Como a gente está acompanhando, ainda está num rascunho na Itália sobre essas decisões, mas precisa estar presente sobre isso, com força, para poder estar representando ali um apelo contra isso. Isso faz parte também, a Comitês tem que participar disso, na minha opinião, você entendeu? Essa parte mais jurídica teria que estar levantando isso para poder estar defendendo essa questão dessa grande naturalização, que a gente já viu ali que não faz tanto sentido assim, mas precisa estar acompanhando esses apelos que estão ocorrendo para ser derrubado isso, porque não faz sentido essa aplicação agora. E é importante o Comitês estar acompanhando, sim. Sì, la tracciata per gli anni, allora. O Patia gostaria de falar sobre o tema? Sì, io direi che la nostra sciapa ganhasse o titolo total Comitê, todo consigliere. Ma perché? Porque o Comitê tem a temperatura da situação na comunidade e pode falar com instituição, com o consolado, com o CG, falando da terrível realidade que existe. 300 euro, per esempio. Ma come può un descendente no Brasil com a valuta dove pagar um costo così? Ecco, o Comitês tem qualche cosa che pode fare. Falar com a instituição para tentar de fare qualche cosa no parlamento, porque se o CGE, se o consolado, in essere note, tem o problema dessa ignobile taxa che sta esistendo no Brasil, come in Argentina e come altri luoghi. Oggi è un compito, è una tutela, pode. O Comitê pode fare isso. È un compito, è una tutela. Perché? Perché o livello da situazione è orribile. E l'attuale Comitê non può fare isso, perché è derivazione da schierda che pesava 300 euro, a schierda che queria cambiare a lei con gli soli, con gli sanguini. A gente precisa de saber tutte queste cose. È per isso che noi vamo a concorrere con la nostra sciapa, per aiutare
saber todo quanto, toda a novidade que chegam da Itália. E defender o direito dos descendentes do italiano. Alessandro, com a palavra você. Nesse momento é fundamental para mim o que o Comites vai fazer sobre, principalmente, essa situação também da grande naturalização, que está saindo nesse momento na Itália. Por quê? Porque tem uma legislação que já decidiu como que era a situação da grande naturalização, já tiveram uma sentença da Corte de Cassazione, já tiveram 2 sentenças agora, ultimamente, em Corte de Apelo. E por quê? Porque existe uma lei, e as 2 leis foram feitas na Itália depois, muito tempo depois da grande naturalização. Então, esse argumento já foi avaliado aqui na Itália. Então, é fundamental essa luta, por quê? Porque não é possível, nesse momento, segurar cidadanias sobre praticamente nada. E até porque o que está acontecendo aqui na Itália é o seguinte, eles estão mandando notificações, o Ministério do Interior está mandando para os comunes e para a prefeitura de segurar um tempo indefinido, porque não sabe quanto tempo vai ser, para eles avaliarem essa situação da grande naturalização. Isso eu acho, nos termos legais e de direitos das pessoas, uma coisa que não existe. Não existe. Se você quer fazer alguma coisa e mudar uma situação da cidadania iure sanguinis, primeiro você procura as leis, procura as normas, vê como que pode ser trocado, e depois você troca. Não pode segurar uma lei que existe na base de nada, só para depois falar, vamos ver e vamos decidir. Sim, quando? Vamos ver, vamos decidir. E nesse meio tempo, todas as pessoas que querem esse reconhecimento, que estão na fila do consulado, que estão aqui já morando na Itália esperando uma cidadania, o que vai acontecer? O que eles vão fazer? Pode comer? Pode dormir? Tem onde ficar? Quanto tempo vai ser isso? Vão ter um permisso de sojourno, um visto de trabalho? Não tem nada disso. Eles só falaram, vamos segurar, e vão segurar. Mas é uma responsabilidade muito grande que está pegando, para mim, o governo italiano nesse momento, contra o ítalo-descendente. Espero que depois, para frente, os ítalo-descendentes que têm possibilidade de votar vão lembrar tudo isso, e eles têm que conhecer. E eu acho que, nesse momento, a Lega e os comitês que estão no território pode ser importante para divulgar todas as informações que levam ao conhecimento dos italianos o que está acontecendo, porque eu acho uma coisa muito, mas muito grave. Você mesmo... Só uma interrupção, já interrompendo, né? Você fala da gravidade do tema e é exatamente isso. Mas a pergunta é, a chapa já tomou alguma iniciativa de cutucar o partido, ou o próprio partido já tomou alguma iniciativa de confrontar o governo nessa sua ação matreira? De dizer as coisas, mas não dizer, quer dizer, jogou a batata quente na mão dos prefeitos, que cada um vai fazer o que quer, não é isso? Já houve alguma iniciativa nesse sentido? Andréa, sobre isso você pode responder, que você sabe melhor. Se você fala da grande naturalização, ha valutato che non è realmente un pericolo la grande naturalizazione. O pericolo è o endereço, para isso che ancora o partito non aziona nada. O è un endereço che può essere feito para convincere o Parlamento a mutare politicamente, cambiare la lei. Ma attualmente la grande naturalizzazione è questa cosa che le prefetture stanno divulgando tra os prefeituras. Non merita muita atenção como juridicamente, porque os direitos, esta coisa não está atacando o direito do cidadão. Depois, se o cidadão, o requerente,
per problema na procedura, pode acionar tranquillamente a giustizia. Ma io acho che mais un indirizzo politico è che va con una parte del governo di schierda, che è il governo che sta puxando per trovare a lei. È un avversario così ignobile, io parlo di una cosa ignobile contro i discendenti brasileri, che è solo un indirizzo politico per creare problemi, ma non è molto una cosa che il partito pogge, non è una cosa che il partito reputa attualmente, in questo momento, problematica. Problematica può essere una droga, un cambio di lei. Adesso è preso, ma posso assicurare a todo il mondo che a Lega non cambierà a lei italiana. Le italiane stavano così, assim. Bem, diante do que você fala, sem tomar partido, apenas observo que a grande comunidade ítalo-brasileira gostaria de ter visto, por exemplo, uma posição do partido sobre esse tema que, como disse o Alessandro, é gravíssimo, embora não mude a lei, embora não mude nada, mas um decreto, um mero ofício tem mais poder do que a lei, porque ele está brecando tudo. Non è proprio assim. A preoccupazione esiste in tutte queste cose, ma non è proprio assim. Io tengo certezza quando parlo che può creare alcun problema o richiedente, ma a lei è clara, però, a lei è clara da quando fu fatta, dal 91, a lei è molto clara, è una circolare, che poi, come Alessandro falò, non è qualche cosa che le prefetture precisano da attuare, è qualche cosa che dice sperare un pochino, perché quando a giurisprudenza sarà un indirizzo mai sicuro possiamo dire, ma non c'è nada. Io posso, guarda, francamente, a livello giuridico non sono un avvocato, non so nada, ma se a lei è espressione massima di un paese democratico, di un paese di diritto. Se a lei parla che a lei è questa, che non o cittadino che va a riconoscere a cittadania, che si sa di documentare che o antepassato non trovò nazionalità, non mutò di nazionalità e poi provare con un certità. Tá bom, a lei fala solamente disso. Todo altre show, perché io acho che sono show, che sono cose che che realmente, materialmente, non sono qualcosa di problematico. È problematico nella vita normale o richiedente, perché vanno a creare problemi di tempo, perché non è possibile che un'altra cosa come essa va a danneggiare o richiedente no tempo di riconoscimento. Può essere che un discendente con questa cosa deve sperare altro tempo, mais disborso di denaro, perché poi deve azionare l'avvocato. Ma io acho che giuridicamente non c'è consistenza da creare problemi a lei. Può essere che è un indirizzo politico per o risultato non gli daremo il risultato agora, ma il risultato sceglierà che non agora, ma tempo come posso spiegare, però in un tempo futuro, una conseguenza, essa è la parola, può creare una conseguenza pericolosa, ma attualmente agora a grande naturalizzazione, come parlava Alessandro, con le sentenze di Cassassao, con le sentenze recenti, io acho che giuridicamente non è un problema. Alessandro, para completar? Então, é o seguinte, eu penso que os prefeitos estão pegando uma grande responsabilidade nesse momento na Itália, porque o governo italiano, com essa circular que foi enviada do Ministério e das prefeituras, tá jogando tudo nas costas dos prefeitos.
porque praticamente não obriga eles a recusar cidadanias, nem obriga a segurar as cidadanias. Eles só aconselham de segurar a cidadania. Então, o prefeito, no momento que pega essa responsabilidade, sabe até que depois existe uma lei que ainda está valendo. E uma circular não vale uma lei, principalmente porque não é nenhuma circular atuativa, tipo, não atua nada. Então, o que acontece? Que, com certeza, nós com associações, por exemplo, aqui na Itália, que estamos colaborando e tudo, vamos, com certeza, fazer a ação contra os prefeitos que decidem de atuar essa lei. Se depois, por acaso, nós vamos ganhar ou vamos ver que nós temos razão nessa coisa, e como é certeza, porque a grande naturalização já foi avaliada várias vezes e não vai provavelmente dar em nada, depois os prefeitos vão responder também na lei das ações que as pessoas vão fazer. E isso significa também querer danos. E depois eu vou fazer uma provocação, se você me deixa fazer. Isso é só uma provocação. Se por acaso passar a grande naturalização, vamos imaginar que seja tudo verdadeiro e tudo, e a grande naturalização acaba com a cidadania italiana. Tudo bem. O que acontece para todos os cidadãos que já fizeram a cidadania? E estamos falando de muitos e muitos. Só no Brasil tem 670 mil. Tem mais quase 1 milhão. Tem 7 milhões de ítalo-descendentes no mundo. 7 milhões já reconhecidos. Para todos esses, o que vai acontecer? O que vai decidir o governo italiano? Porque se reconhece a grande naturalização, não é uma mudança da lei. Aí, se eu mudo a lei hoje, eu falo que a partir de hoje o reconhecimento muda. Então, tá bom. Quem que já teve reconhecimento, daqui para frente não vai ser reconhecido nunca mais. Ok, isso seria uma coisa. Mas reconhecer a grande naturalização significa que isso vai afetar tanto o que vai requerer a cidadania agora, como que já teve o reconhecimento. Então, quem que pega a responsabilidade no governo italiano de revistar todas as cidadanias que já foram feitas? Porque isso depois, se vamos ver, normalmente deveria ser feito. Então, por isso que eu falo uma provocação, porque eu acho que isso é uma coisa impossível pelo governo italiano de botar. Ótimo. Entendeu? Porque seria um absurdo, uma coisa totalmente fora da legalidade, tirando todos os direitos de qualquer pessoa que já faz, por exemplo, 15 anos que tem a cidadania, ou 10 anos que tem a cidadania e viaja pelo mundo inteiro. E a mais, a última, todos os jogadores italianos de futebol que jogaram pela seleção italiana, que jogam no time italiano de futebol, eles também vão ter o cancelamento da cidadania? Porque vamos ter um problema também nisso. Então, eu acho que isso é um argumento muito, muito importante. Eu acho que os comitês devem se interessar também dessa parte. E eu acho que isso deve ser uma luta que nós vamos ter que fazer. Por quê? Porque é um direito a cidadania. É um direito. E até hoje existe uma lei que dá um direito de nascimento. Eu tenho 2 filhos nascidos comigo, e a minha esposa, que é brasileira, e eles, por nascimento, têm a cidadania italiana e brasileira. E isso é um direito deles de ter. E eu acho que isso é um direito também dos dos descendentes italianos. Vamos às considerações finais. O Patia com a palavra. Obrigado, Perón, obrigado. Vamos que agora, 3 de dezembro, chegará o dia do voto. Noi, come chave l'Italia che ci lega, queremos falar que tutelaremos os direitos dos italianos e dos descendentes italianos. Trabalharemos com comitês, porque tenho certeza que a nossa chapa tem profissionais mais preparados no mundo da cidadania, no mundo do direito, no mundo do desenvolvimento esportivo, econômico, cultural. Trabalharemos duramente para ajudar toda a nossa comunidade
E a gente sicuramente apprezzerà o nostro trabalho. E porque é a primeira vez, eu acho que a gente dedicará atenção a nós. A primeira vez a Lega vai concorrer no comitê e esse é um invito a todos os votantes a dar uma preferência para nós. Obrigado a todos. A outro dezembro. Alessandro? Então, eu peço para todos de ajudar, de votar, de ajudar a nossa chapa, porque com certeza nós vamos fazer uma luta para aquilo que é justo e para aquilo que é os direitos dos italo-descendentes e também dos italianos que já têm cidadania e estão morando no exterior, porque a gente não deve esquecer todos os italianos que estão morando fora e que precisam de ajuda, de informações, de tudo que é uma conexão com o governo e com o nosso país. Então, precisamos de votos e de sostenho para que a nossa chapa, depois, entrando no comitê, possa trabalhar de forma correta e, de verdade, fazer alguma coisa de importante para os nossos italo-descendentes. E obrigado. Bom, quero agradecer a oportunidade, quero falar também, é a primeira vez que eu estou participando, mas eu já estou na comunidade italiana já faz 30 anos, aqui na nossa região, e eu vi uma grande oportunidade de fazer conhecer como grande comunidade italiana o que é o Comites, para que ele serve, para chegar junto com o nosso connazionale, com o nosso italiano, e fazer valer os direitos dele, ele saber o que é e os direitos que eles têm, que são bastante, e a maioria dos italianos descendentes aqui não sabem. Então essa é a proposta, de aproximar a nossa comunidade de todo o interior paulista e da capital também ao consulado e aos direitos que eles têm para a gente poder chegar aonde tem que chegar e exercer esse direito de forma plena e se fazer conhecer a grande comunidade, tudo que ela tem de direito. E muito importante também essa questão dos projetos sociais que a comunidade italiana necessita em todas as cidades. Não é só na capital, em todas as cidades do interior precisa chegar o direito das pessoas, o reconhecimento da cidadania. A gente precisa ser um órgão ajustador, um órgão que venha facilitar eles a ter acesso aos seus direitos. É essa a nossa proposta. Chamo todos para votar, para participar dessa importante votação e junto com a gente dar esse apoio para que a gente consiga o máximo possível de trazer o máximo de informação para todo mundo e que, mais uma vez, os direitos sejam exercidos por eles, por todos, tanto quem já tem cidadania, por aqueles que não têm, e sim, como o Alessandro lembrou, das pessoas que estão fora do Brasil, são italianos, mas as suas famílias estão aqui. E eles precisam também ser apoiados no que eles precisam. Muito obrigado. É isso. Insieme agradece aos três pela participação, desejando sucesso tanto na campanha quanto na urna. Obrigado.